Olá, graça e paz, bom dia você que nos acompanha. Este é o nosso devocional diário. Estamos de volta com a nossa programação, sempre transmitindo aí a palavra de Deus. Estamos numa jornada agora pelo livro de Êxodo, né? Descobrindo as preciosidades desse livro, né? Que tanto nos ensinam coisas maravilhosas acerca de Deus, e nós vamos ler um pequeno trecho aí, né, de, do livro de Êxodo, para então termos hoje o nosso devocional diário, para podermos então, de fato, meditar aí no que Deus quer, através do Espírito Santo, falar aos nossos corações. Para isso, nós vamos continuar a leitura do capítulo 3, né, do livro de Êxodo, a partir do versículo 5. E então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para o Senhor. O Senhor disse: Tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Por isso me preocupo com o sofrimento deles. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, pois, o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Certamente estarei com você. Esse é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas: O eu sou me enviou a vocês. Amados, estamos já avançando nesse nosso estudo, né? E nesse quinto episódio do livro de Êxodo. E esse trecho é maravilhoso porque é uma das revelações mais importantes que nós temos na Bíblia. É o próprio Deus se revelando a Moisés. A autorrevelação de Deus aqui a Moisés. Em tempos de incerteza, nós precisamos conhecer quem é aquele que nos envia e nos sustenta. Deus se apresenta aqui como o Eu Sou, aquele que é eterno, suficiente e presente. Moisés não apenas duvidava de si mesmo, mas também questionava quem era esse Deus que o enviava. Afinal de contas, como convencer o povo e até mesmo o próprio faraó? A resposta de Deus, de uma maneira poderosa e atemporal, não é? Eu sou o que sou. Com esse nome, Deus se revela em sua soberania, em sua eternidade
e sua presença contínua. Ele não diz eu era, muito menos eu serei. Tempo presente, atemporal até. Agora, Moisés sabia que o povo estava cercado de deuses egípcios, com nomes, com imagens, que representavam alguma divindade. Ele queria saber que tipo de Deus é esse que está me enviando. Talvez em sua mentalidade, qual dos deuses, é que me envia? A pergunta dele então reflete essa busca do coração humano por uma segurança em saber quem Deus é. É claro, afinal, antes de obedecer plenamente, nós precisamos saber o caráter do Deus que nos chama. Porque há muitos deuses nesse mundo que não são o Deus Criador. Então precisamos conhecer bem aquele que nos chama para saber se é realmente o Eu Sou, o Eterno, né? E aqui está esta grande revelação de Deus se apresentando a Moisés como o Eu Sou, e esse assunto, esse tema, o Eu Sou, meu Deus, isso daria assunto aí para uma série de estudos e pregações e tanto que dizermos acerca disso, porque realmente ele tem um grande peso, um grande significado. Eu sou significa aquele que existe por si mesmo, Elohim, que não muda, que sempre é. O Eu Sou é aquele que, no princípio, quando nós vamos para as primeiras palavras da Bíblia, em hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e é maravilhoso porque aqui a palavra hebraica é criar, é criar do nada, é trazer à existência algo do nada. Somente Elohim pode fazer. Somente o Eu Sou pode fazer. Eu Sou existe por si mesmo, não muda, sempre é eterno. Ele não depende de ninguém, ele está acima do tempo e das circunstâncias. Esse nome, então, revela uma autossuficiência. Esse nome revela eternidade e fidelidade. Você pode, amados irmãos e irmãs, confiar em Deus, porque Ele não muda. Ele permanece o mesmo. E esse é um princípio de Deus, a imutabilidade de Deus. É algo que não pode mudar. Ele é hoje o mesmo que de quando falou com Moisés. Ele permanece o mesmo Deus, não é um outro Deus. Ele está sempre presente. E é interessante porque nesse processo, nesse debate, nesse diálogo que Deus tem aí com Moisés, Moisés primeiro desconfia de si mesmo. Depois ele quer uma validação de quem é esse Deus. E por fim ele volta com a mesma situação, olha, eu não sou ninguém. Mas nós já vimos em programas anteriores que o chamado de Deus a Moisés não estava baseado em quem Moisés era, mas em quem Deus era. E Deus agora garante a missão, prometendo estar com Moisés. A sua presença com Moisés é o que vai garantir a missão. Eu estarei com vocês, versículo 18. Versículo 12, aliás. Deus não apenas envia Moisés, mas Deus vai com ele. É maravilhoso, irmão, seguir a esse Deus, porque Deus antecipa o sucesso da missão. Deus já
prevê o sucesso com a sua própria presença durante o processo. Então ele antecipa o processo dizendo, olha, vocês vão sair. E quando vocês saírem, vocês vão adorar a Deus nesse monte. A presença de Deus é a maior garantia que nós temos diante dos desafios, das lutas, né, das batalhas que enfrentamos. Não queira você ir sozinho. Quando Deus te envia, Ele mesmo caminha ao seu lado e nós temos ainda uma promessa muito mais tremenda acerca do que Deus tem nos dado. Afinal, Ele prometeu não somente estar conosco, mas em nós. É uma promessa de grande valor. Dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós. Então não queira ir sozinho, não queira enfrentar sozinho. Quando Deus te envia, Ele mesmo caminha ao seu lado e confirma a sua palavra. E essa expressão aqui, o eu sou, é maravilhosa porque nós vamos ver o próprio Senhor Jesus se apropriando dessa expressão várias vezes no Novo Testamento, fato que causou um grande desejo dos judeus em querer apedrejá-lo, porque ele estava se igualando ao Deus eterno do Êxodo, né? Nós vamos ver lá, antes que Abraão existisse, eu sou, João 8,58. Em João 6,35, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Em João 10,11, eu sou o bom pastor. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o eu sou encarnado, Deus que veio ao nosso encontro para nos libertar e nos conduzir à perfeita adoração. Deus está procurando aqueles que o adorem, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muito bem, o que nós aprendemos hoje então? Moisés queria segurança e Deus respondeu com a sua identidade. O nome Eu Sou revela um Deus eterno, imutável e presente. E a missão de Deus sempre vem acompanhada de sua presença e poder. Agora, como é que nós aplicamos isso para nós em nosso dia? Primeiro, que o Deus que te chamou é o mesmo Deus que sustentou Moisés. Então já começa por aí. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Então isso já te torna um pouquinho mais corajoso, né? E devemos então descansar, sabendo que Deus não muda, Ele é imutável, seu caráter então é confiável e nós então não precisamos nos preocupar, apenas prosseguir. Afinal de contas, se Deus enviou você, Ele vai te acompanhar, Ele vai te capacitar. Se Deus te chama, Ele cuida de você. Querido Deus, que possamos ter, Senhor, esse entendimento pleno, claro acerca de Ti, de modo que isso nos ajude a confiar mais e mais no Senhor. Agora, meu Deus, guia os nossos passos, guarda-nos ao longo do caminho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o seu dia. Hoje à noite estaremos ali em Juquiá, no Vale do Ribeira, né? Para mais um culto, para mais um tempo aí na presença do Senhor, juntamente com os irmãos ali. Ore por nossa viagem. E amanhã retornamos aqui o nosso devocional às 8 horas da manhã. Lembrando, o culto em Juquiá não é transmitido, nós não temos ali a internet, né? Ainda, então a questão não é possível, né, fazer a transmissão. Mas estaremos aqui amanhã novamente, às 8 horas da manhã, o Senhor permitindo. Até lá, e que Deus te abençoe sempre.